uma dica para a gente começar a entrar em Mateus 24. É muito difícil estudar Mateus 24 isolado. Como assim? Mateus 24, de preferência, é fundamental que se estude Mateus 23 e Mateus 25. Por que isso? Porque é como se a gente estivesse estudando Mateus 24, é como se a gente estivesse estudando o miolo do sermão profético, mas os acontecimentos anteriores e os acontecimentos posteriores fazem parte de um pacote maior que está incluído no Evangelho de Mateus. Aqui só fazendo um aviso, nós temos uma baixa de luminosidade nesse momento, porque eu estou usando a claridade da janela e estamos hoje em dia nublado com chuva, mas eu acredito que pela luz do computador e pela claridade ainda do dia, dá para a gente continuar razoavelmente esse vídeo. Bom, vamos dar continuidade. No capítulo 1 do e-book Provas Históricas do Cumprimento de Mateus, começa com uma coisa muito importante, que é o capítulo 23, que é um versículo do capítulo 23, ou seja, Mateus 23, 36. E se você tem costume de grifar ou de fazer anotações, faça anotação principalmente com esta palavra, esta geração. Uma coisa que me chamou muita atenção ao estudar Mateus é que Mateus, o início de Mateus, que é Mateus 23, 36, o início do sermão profético de Mateus 24, o que antecede, o prelúdio que antecede a fala da profecia do Monte das Oliveiras, o que me chamou a atenção é que no final do capítulo 23 existe uma frase que é direcionada à audiência primária, esta geração. E, curiosamente, no final do capítulo 24, depois de uma longa caminhada, no final do capítulo 24, como se fosse um fechamento de algo que começou em Mateus 23, 36, lá em Mateus 24, versos 33 e 34, vai falar que quando virdes todas estas coisas que foram faladas anteriormente, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O áudio agora acho que vai ter um barulhinho de chuva. Tem um barulhinho de chuva aí fora. Mas vamos lá. Então, o que me chamou a atenção logo no início desses estudos é que existe uma coerência, é que existe uma abertura e um fechamento. E se a gente fizesse uma abertura e um fechamento sobre a audiência primária, esta geração, nós vamos ver que antes do sermão profético, no capítulo 24, Jesus diz que aquilo que estava para acontecer, aconteceria para esta geração. E lá, quase no final, já no finalzinho do sermão, ele diz que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Para mim, isso é um texto dentro de um contexto que nós temos que respeitar e temos que ter a maior prudência, o maior cuidado para que a gente comece a entender sobre a audiência primária, sobre o que foi cumprido, quais foram os cumprimentos da profecia. É hora de começar a separar o que foi cumprido
e o que não foi cumprido, ou se tudo já foi cumprido. Então, o primeiro estudo que se faz é sobre o cumprimento. E esse cumprimento está conectado com esta frase, esta geração. Se essa frase, esta geração, for lida, interpretada dentro do seu contexto, veremos que cada palavra de advertência de Jesus, ela é dirigida para aquela audiência primária, para os seus primeiros ouvintes. Em outra palavra, a geração que vivia naquele momento, não uma geração futura. Fazendo um breve retorno contextual, em Mateus 23, 29 até o 36, vocês podem marcar esse texto aí, e eu vou ler rapidamente, talvez eu pule algumas frases, mas que você faça um exame mais apropriado, e eu vou deixar meu e-mail também para responder e ajudar qualquer dúvida, tá certo? Mateus 23, 29 a 36 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós. Esse ai de vós vai aparecer em uma série, esse ai de vós vai aparecer várias vezes. Ai de vós, ai de vocês. E aí ele vai dizer: porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vocês, audiência primária, vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vocês, pois a medida de vossos pais, o pai de vocês. E aí, uma acusação severa do nosso Senhor Jesus Cristo, chamando aqueles líderes religiosos daquela época de serpentes e raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, uns deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, nas sinagogas de vocês, e perseguireis de cidade em cidade. E aí, dando um salto, e onde vir sobre esta geração. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Vamos parar um pouco para fazer comparações, e vocês façam suas anotações e prestem atenção na frequência que Jesus chama a atenção dos seus discípulos e como a segunda pessoa do plural, vós, aparece em Mateus no capítulo 24. Mateus 24, verso 6. Certamente ouvireis falar de guerras. Ouvireis. Vocês irão ouvir, audiência primária. E diz mais: não vos assusteis. Vocês não fiquem assustados. Mateus 24, 6. Mateus 24, 9. Sereis atribulados, vocês serão atribulados, e vos matarão vocês. Vocês serão odiados pelas nações por causa do meu nome. Profecias para a audiência primária. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quando, pois, virdes, aquela geração veria. Quando virdes o abominável da desolação. Mateus 24, 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Orai para que vocês não precisem fugir no inverno ou no sábado. O sábado é uma referência muito forte sobre o contexto judaico,
naquela época. Mateus 24, 23. Se alguém disser a vocês, eis o Cristo, ele aqui, não acreditem. Vocês, audiência primária, não acreditem. Mateus 24, 25 diz: vede que vou-lo tenho predito. Percebam o que eu tenho dito a vocês. Portanto, se vos disserem, Mateus 24, 26, portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não saia. Ei-lo no interior da casa, não acredite. Mateus 24, 33. Assim também vocês, quando visualizarem todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. E aí Mateus 24, 34, em verdade digo a vocês, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. De forma bem simplificada, esta palavra, esta geração, é uma palavra que mostra que aqueles eventos estavam perto e vivos diante daquelas pessoas que estavam ouvindo, os ouvintes, e para o entendimento daquele que pronunciou, do falante, no caso, o próprio Senhor, ele estava dizendo em particular, esta geração. Significa a geração que estava participando ali, que aquela geração que está descrita nos evangelhos. Que geração é esta? É a geração para o futuro ou a geração dos contemporâneos de Jesus? Que geração é esta? Aquelas pessoas que estavam vivas naquela época ou para 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos no futuro?